Olá, alunos! Estamos de volta às nossas aulas deste primeiro módulo. Atenção, alunos do primeiro ano. Essa aula é um pouquinho mais pesada, então aperta aí o cinto, pega papel na mão, lápis, tá bom? Que vai ser uma aulinha bem especial. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós começamos, tá aqui no card, ai meu Deus, eu não vi, tá aqui no card, tá? A aula aqui anterior, o que é movimento circular uniforme. E apresentei para vocês o que é frequência e período, tá? Nessa aula temos um triplo combo: velocidade angular, velocidade linear e aceleração no movimento circular uniforme. Por isso, por favor, muita atenção, hein? Dúvidas? Vocês têm meu e-mail, mas é hoje uma aula assim, Hadouken, que vocês têm que prestar muita atenção. Primeiramente, como a gente está falando de movimento circular uniforme, lembra na aula aqui que está no card? O movimento é uma circunferência. E numa circunferência nós temos alguns dados aqui diferentes do que o movimento quando era uma reta, tá? Nós vamos aqui esbarrar com um ângulo. Lembra aquelas aulas da tiazinha de desenho geométrico, geometria? Sim, vamos esbarrar com essas coisas. Vamos ter o ângulo, que é o θ, vamos chamar de θ, e vamos ter o S maiúsculo, seria o arco, que é o espaço linear. Olha só, aqui seria 1/4 de pixel. Temos o ângulo e temos esse espaço linear, que é esse em vermelho. E aqui a gente tem a relação matemática entre os dois, tá? Anota aí no caderninho, tá bom? Essa é a nossa relação. E esse ângulo, ele tem duas medidas, assim, duas sistemas de unidades que a gente pode chamar esse ângulo. O que a gente mais conhece é graus. 90 graus, 0 graus, 360, que seria a volta inteira de uma circunferência, né? 15 graus, 20 graus, esse é o normal que a gente conhece. Mas também temos radianos. Radianos, eu considero que 360, 2π é a volta completa. E aqui a gente tem a relação para você fazer aquela regrinha de 3. Nossa, 360 graus é 2π, então 15 graus vai ser xπ. Eu não sei qual que é o valor, vai ser x radiano, nem xπ, vai ser x radiano, tá? Essa relação, essa regra de 3 vocês sempre vão usar, tá bom? Porque aqui na física a gente usa muito radianos. Posso dar em graus, o exercício, mas aí a velocidade tem que estar em radianos. Vocês vão ver por quê. Primeiramente, a velocidade angular. Já que a gente está falando de movimento circular, nós temos o ângulo e temos o S, o espaço, certo? Vamos calcular a velocidade desse ângulo. A velocidade angular vai ter a denominação da letra W, em minúsculo, tá? E ela é a velocidade desse ângulo. Aqui a gente tem a representação da velocidade média, variação do ângulo dividido pela variação do tempo. É praticamente a velocidade média que a gente trabalhou lá na cinemática linear. Só que agora o nosso espaço aqui é o ângulo que vai variando, certo? Se você ver o ponteiro do relógio, ele tem uma velocidade ali que ele vai variando o seu ângulo dos ponteiros da hora e do minuto. Como calcular essa velocidade angular, já que a gente está usando o ângulo? Vai ser variação do ângulo dividido pela variação do tempo, certo? No Sistema Internacional de Medidas, você pode encontrar graus por segundo ou radianos, rad por segundo, tá bom? Fazendo aqui o delta θ igual a 2π, ou seja, a volta completa da circunferência, vamos encontrar algumas relações com o período, lembrando esse T maiúsculo, aula aqui no card passada, que é o período, e a relação também com frequência. Ou como assim, professora? Se você não tem a variação do tempo, mas tem o período, você pode calcular essa velocidade. Vai ter umas relações aqui, tá bom? Não se preocupe, que próxima aula é só exercício, vai ficar mais suave para entender, tá? Continuando, se nós falamos de velocidade angular média, nós temos também nossa amiga aceleração angular média. Ela é representada por essa letra grega aqui, chamada gama, tá? Essa letra grega, ok? A aceleração angular média, como que vai ser calculada? Variação da velocidade angular sobre variação do tempo. Tranquilo, né? É praticamente a mesma coisa que ela era aceleração média, só que muda aqui
Muda aqui os produtos que a gente está trabalhando. Estamos trabalhando com ângulos. Então, se a gente trabalha com ângulos, nós temos velocidade angular. Faz sentido, né? E a unidade é radianos por segundo ao quadrado. Certo? Continuando. Lembrando que na circunferência vamos ver tanto com o ângulo como o arco dessa circunferência. E esse arco na circunferência nós esbarramos aqui como velocidade linear. Só que essa velocidade linear a gente conhece que é ΔS por ΔT. Só que esse ΔS é a circunferência, 2πr, certo? Então o movimento circular uniforme faz o quê? Um círculo. Então esse ΔS a gente sabe. Por isso a gente tem essa relação aqui. Velocidade linear do movimento circular uniforme vai ser 2π vezes o raio dividido por t. E uma curiosidade do movimento circular uniforme é que a velocidade linear, ou também conhecida em alguns lugares como escalar, é constante. Isso é uma característica do movimento circular uniforme, tá? A velocidade linear é constante, ou seja, não muda de acordo com o passar do tempo. E faz sentido, porque a gente vê o tempo aqui, das nicht, que a gente vê esse T maiúsculo não é tempo, esse T maiúsculo é período. Olha a aula que está aqui no card, beleza? E temos uma relação com a velocidade angular, W, com a velocidade linear. Por que tem essa relação, professora? É tudo do mesmo movimento. É o arco virando, né, o ângulo, e o arco da circunferência. É o mesmo corpo, o mesmo movimento. Então, por isso tem que ter uma relação entre os dois. E qual é essa relação? É essa daqui nesse quadrado aqui. Velocidade linear, metros por segundo, é igual a velocidade angular, rad por segundo. Por isso que se tiver em graus tem que converter, irmão. E vezes o raio. E tudo em metros. Lembra? Sistema de unidades internacionais. Tá bom? Aqui tem um exemplinho bem legal. Dá um clique lá para você ver. Tá em um PDF, entra lá. É bem legal, você vai entender mais tranquilo. Esse tipo de movimento é o tipo de movimento dos nossos planetas, da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra. A velocidade linear é constante. Você não vê de repente a Terra, vamos acelerar aí, galera, vamos variar a velocidade. Não, é uma velocidade constante, a linear. Beleza? Bom, aqui eu deixo para vocês as grandezas angulares, para vocês verem a diferença. Grandezas angulares, estão falando de ângulos, θ, radianos, a velocidade angular, rad por segundo, a aceleração gama, rad por segundo ao quadrado. E grandezas lineares, era o que a gente estava lá nas nossas primeiras aulas deste ano. O S, que é o espaço, em metros, a velocidade metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Assim você não se perde nem se embaralha. Lembra daquela equação, daquela forma do sorvete? Sim! Quem não esquece um sorvete? Então, também temos um sorvete particular para a velocidade aqui angular. Só que aqui o espaço não é mais S, a gente divide pelo raio, certo? Nós temos ângulo, θ é igual a θ0 mais W, que é a velocidade angular, vezes o tempo. Essa é a função horária angular do movimento circular uniforme. Tá bom? Beleza? Respira, estamos quase terminando. Calma aí, não se desespera. A aceleração no movimento circular uniforme. Galera, a aceleração é uma característica muito especial que você já vai perceber aqui. Eu vou dar uns exemplos bem legais. Primeiramente, tem umas características que tem essa aceleração no movimento circular uniforme. Uma das características, a aceleração tangencial é igual a zero, mas a tangencial é igual a zero. Tangencial, o que era tangente? Lembra aquele conceito de tangente? A tangencial é que está aqui, tem um ponto, ela tangencia, tem o mesmo sentido que a da velocidade. Essa tangencial é igual a zero. Mas temos também um outro tipo de aceleração, que é voltada para o centro da trajetória. E qual que é o centro? É o centro dessa circunferência. Lembra? A gente está falando de movimento circular. Essa aceleração é denominada aceleração centrípeta, porque centrípeta vem do centro, está direcionada para o centro, ok? A aceleração centrípeta, mais conhecida como Azinho CP, é responsável pela alteração da direção do sentido
do vetor velocidade. Você já deve ter percebido quando seu pai faz aquela curva em alta emoção. Você faz a curva, você não vê que seu corpo está indo para aquele lado? Você está fazendo a curva, ou seja, um arco de circunferência, uma curva, correto? E o corpo está sendo puxado. Ai, meu Deus, é um fantasma? Não, é a aceleração centrípeta que está puxando para o centro dessa trajetória. Entendeu? Interessante, né? Então não é um fantasma que está te empurrando ali no carro. Papai, você está fazendo a curva, um fantasma está me empurrando para esse lado. Não, é a aceleração centrípeta. Beleza? E temos aqui a nossa relação. A aceleração centrípeta é velocidade linear, certo? Ao quadrado dividido por R. E a relação com a velocidade angular, porque aqui é linear, vai ser velocidade angular ao quadrado vezes R, tá? Cuidado aqui que isso sempre se baralha. Vamos lá ao texto. A aceleração centrípeta é quem faz com que o objeto possua um movimento circular. Faz sentido. O seu pai está na curva, é uma curva. Curva é um arco de circunferência, é um movimento circular. Isso porque ele muda a velocidade em direção e sentido. Essa aceleração é direcionada para o centro do movimento. E aqui, bem no início, essa aceleração centrípeta é responsável pela alteração da direção e sentido do vetor velocidade. Isso faz sentido, sim. Você já deve ter visto aqueles campeonatos de MotoGP, ou Fórmula 1, ou Fórmula Indy. Os riscos do acidente sempre são nas curvas, certo? Por quê? O cara tá fazendo a curva ali, o automobilista, o piloto tá fazendo a curva bem ali em alta velocidade, qualquer totozinho nele, o que acontece? O cara espirra, o carro sai voando, certo? Perde a direção. Por causa o quê? Da aceleração centrípeta, entendeu? Por isso, até quando você está dirigindo com seu pai e estiver muito acelerado na curva, você vai ver, ele até desacelera um pouco, porque a debilidade do carro perder o movimento ali é 3 palitos, entendeu? Corre um risco grande. Por isso, sempre em curvas, muito cuidado com a velocidade. Beleza? Bom, deixo aqui o mapa mental do principal para vocês guardarem nessa mente, tá bom? Eu sei que a aula foi um pouquinho mais pesada. Próxima aula, galera, vai ser só exercício, tá? Esse módulo aqui a gente vai trabalhar com movimento circular uniforme, né? A próxima aula exercício e depois mais exercício e terminamos falando uma introdução do que são as forças. Vamos entrar em outra coisa. Mas vamos focar nesse aqui agora, tá? Movimento circular uniforme, próxima aula exercício. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail. Um super beijo para vocês e até a próxima.